Melhorou. Tá bom? Não. Tem muita coisa para fazer, temos. Furar um buraco no subsolo de Belo Horizonte não é brincadeira. E nada daquilo foi feito da minha cabeça ou da cabeça de quem quer que seja. Eu não tenho nenhum interesse de fazer nada que desagrade a população de Belo Horizonte, né? O senhor se decepcionou com a postura pública de Alexandre Calil, da maneira como deixou o PSD e foi pro Republicanos? Eu sinceramente lamento que ele não esteja com a gente. De vez em quando ele fala umas coisas aí que eu não concordo muito, mas a minha avaliação é que ele está pensando em 2026. Eu nunca dei um déficit orçamentário no final do ano, nunca. E eu não espero passar para ninguém, não. Eu espero ser reeleito. Eu posso não tirar 100% das pessoas da rua, mas eu vou tratar de 100% das pessoas que estão em situação de rua. Talvez errei. Talvez não tivesse que fazer mais propaganda pessoal. Eu vou anunciar aqui agora uma coisa que eu ainda não falei com ninguém. Sabatina com os candidatos. Você bem informado para tomar a decisão certa na hora de votar. Bom dia para você que tá ligado aqui na FM O Tempo. Eu sou Thalita Marinho e comigo aqui no estúdio tem ele, Guilherme Brahim. Bom dia para você, Guilherme. Olá, Thalita, um ótimo dia para você. Muito bom dia para os ouvintes, para os nossos espectadores que estão nos nossos mais diversos canais de O Tempo. A Rádio FM O Tempo inicia a maior e mais moderna cobertura das eleições municipais de Minas Gerais. Com mais de 100 profissionais envolvidos, a cobertura das eleições de 2024 vai ser totalmente integrada, com conteúdo disponível em todas as plataformas de O Tempo. Aqui na rádio, na edição impressa, no portal, YouTube e redes sociais, que tem mais de 4 milhões de seguidores. E hoje, abrindo a nossa série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, vamos conversar com o candidato à reeleição e atual prefeito Fouad Noman, da coligação BH Sempre em Frente, que reúne os partidos PSD, União Brasil, PSDB, Cidadania, Avante, Solidariedade, PRD e AGI. Natural de Belo Horizonte, Fouad Noman tem 77 anos, 55 dos quais dedicados ao serviço público. Economista, foi funcionário de carreira do Banco Central e atuou, entre outros, como secretário executivo da Casa Civil da Presidência da República, como diretor do Banco do Brasil, secretário de Fazenda, Transportes, Obras Públicas e Coordenação de Investimentos do Governo de Minas Gerais. Em Belo Horizonte, comandou a Secretaria Municipal de Fazenda entre 2017 e 2020, quando foi eleito vice-prefeito. Assumiu o comando da prefeitura em abril de 2022. É casado com a pedagoga Mônica Drummond, pai de 4 filhos de 2 filhos e avô de 4 netos. É também escritor com 3 livros publicados. Prefeito Fouad, prazer ter o senhor aqui abrindo, oficialmente as sabatinas de 2024. Prazer tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado, um grande prazer estar novamente na 98 e hoje estreando esse estúdio maravilhoso. Eu queria cumprimentar vocês por essa obra aqui que deixa a gente bastante à vontade para trabalhar. Estou à disposição, um abraço a todos os ouvintes e os telespectadores da 98. Muito obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco, prefeito. Eu quero começar a nossa conversa tratando sobre um dos temas que evidentemente tira o sono, eu sei, do prefeito de Belo Horizonte e de quem está se propondo a ser candidato e ainda por cima dos cidadãos. A respeito de transporte público na capital. Nós tivemos no ano de 2023, pouco mais de 500 milhões de reais destinados ao subsídio do transporte. Esse ano chegou à casa dos 309 milhões de reais. Eu quero lhe perguntar sobre a perspectiva futura. A cidade terá de aumentar a sua participação nesse modelo de subsídio? Há maneiras de que ele não seja tão necessário quanto é hoje na cidade? Bem, na realidade, a questão hoje, eu não chamo isso de subsídio, eu chamo de complementação da passagem. Porque a passagem sofre todos os custos dos insumos necessários, combustível, o diesel, o pneu, o trabalhador. E se nós fôssemos imputar todos os custos para o trabalhador, a passagem estaria um preço absurdo. Então a prefeitura entra com uma parcela dentro das suas capacidades, dentro do seu limite. Eu acho que esse ano a gente vai conseguir ficar num limite maior. Agora, a gente ainda não fez as contas, porque todo ano, cada 6 meses nós fazemos uma avaliação do sistema. E está sendo feito
passado e projetando o futuro. É provável que o ano que vem nós tenhamos ainda novos subsídios, espero que num volume menor, mas daí vai depender das condições, porque nós não podemos imputar para o trabalhador uma passagem fora da capacidade. Nossa passagem hoje, mesmo com a complementação, ela é uma passagem compatível com as outras grandes cidades do Brasil. E eu não quero que isso mude. Prefeito, a prefeitura tem atuado de algumas maneiras para tentar amenizar os impactos ruins do transporte público na capital mineira, né? É um tema de grande reclamação, o Guilherme inclusive explicou bem isso aqui. Mas, por exemplo, a Operação Tolerância Zero e outras ações que são tomadas pela prefeitura, o senhor considera que a capital hoje tem um transporte coletivo melhor do que tinha há 2, 3 anos? Isso eu não tenho dúvida. Não quer dizer que ele esteja bom o suficiente para atender a população. Mas se nós considerarmos o ano passado, nós tínhamos uma situação muito ruim. Nós demos o ano passado 6 meses para eles se adaptar, exigimos que eles comprassem 420 ônibus, eles compraram os 420 ônibus, mas não foi suficiente para a coisa funcionar. Então, eu, em janeiro desse ano, vendo que não tinha sido cumprido tudo que nós tínhamos determinado que eu cumpri, eu criei o Tolerância Zero. Hoje, se nós compararmos o final do ano passado, o início desse ano, com hoje, a própria imprensa, vocês, todos os canais de televisão, têm mostrado muito menos problema. As pessoas ainda têm o recall do histórico passado, porque de fato as pessoas sofreram muito no passado. Mas eu queria dizer para vocês, e ainda tem uma confusão do ônibus metropolitano, que às vezes confunde, mas eu diria para vocês o seguinte: melhorou. Tá bom? Não. Tem muita coisa para fazer? Temos. Nós já temos hoje quase 800 ônibus novos, ou seja, 80% desses ônibus já tem ar-condicionado, 80% desses ônibus já tem suspensão a ar. Nós fizemos uma programação de fiscalização em que nós vamos desde a garagem, vamos na rua, e o ônibus, quando está ruim, nós colocamos uma faixa nele, não serve para funcionar, tira para lá. Ou seja, estamos fazendo o máximo que pode, e o Tolerância Zero tem dado resultado. Agora, as pessoas falam, mas tá ruim. Eu acho que tem muito recall passado, e eu acho que à medida que o tempo for passando e as melhorias forem acontecendo, e isso estão acontecendo, nós agora estamos comprando, com recurso que veio do PAC, 100 ônibus elétricos, que deve entrar na cidade. Nós criamos uma série de benefícios para a população, por exemplo, vilas e favelas, tarifa zero. Mulheres em situação de risco, tarifa zero. Pessoas com doenças mais graves, câncer, não sei o que, tarifa zero. Estudantes, tarifa zero. Ou seja, estamos criando condições para que as pessoas mais necessitadas não paguem ônibus. Mas isso não quer dizer que a qualidade tem que ser ruim, a qualidade tem que ser boa. Quero lhe perguntar sobre um dado que o senhor mencionou para tentar conectá-lo aqui com o subsídio. Se a cidade vai ter, como o senhor disse, 800 ônibus novos desde que teve início esse processo de uma pressão maior sobre as empresas de ônibus, essa conta não vai parar necessariamente no subsídio, prefeito? Dá para ter garantia, o cidadão tem garantia de que será um custo exclusivamente das empresas, da sua troca de ônibus, e que isso não vai impactar no subsídio e, portanto, na necessidade da prefeitura aumentar o seu desembolso? Não. É por isso que a gente fez a complementação da passagem. A complementação da passagem é exatamente o modelo em que nós exigimos da empresa mais ônibus rodando, menos passageiros dentro do ônibus. Mas ele ganha uma tarifa, ele recebe pelo serviço. Porque não adianta também você imaginar que uma pessoa vai trabalhar e não vai receber, tem que receber. Então, o que está acontecendo é que os ônibus estavam velhos e as empresas sabiam disso. E elas estavam sem condições, pelo menos é o que eles alegavam, de coisa. Quando nós ajustamos e pusemos as regras, eles começaram a comprar ônibus. Eu vou te contar. Hoje no último número que eu tenho, são 780 ônibus novos. Mas, segundo a informação, já tem mais 100 encomendados. Ou seja, se nossa frota total hoje é de 2.400, 2.500 ônibus, nós já estamos com um número importante de ônibus novos. É isso que nós precisamos, ônibus novos. Agora, sem impacto nas contas da prefeitura. Prefeito, aproveitando que nós estamos no tema, né, transporte público, transporte coletivo, eu queria falar sobre o metrô de Belo Horizonte.
É um assunto que envolve o governo federal e o governo estadual e não depende tanto da prefeitura. Mas como que o prefeito de Belo Horizonte pode cobrar, pode acompanhar, pode pedir para que de fato a linha do metrô seja ampliada, para que de fato o metrô funcione de uma melhor maneira, para que consiga inclusive atender mais pessoas em Belo Horizonte e não só moradores de Belo Horizonte, pessoas que passam pela capital mineira diariamente? Olha, o metrô é uma necessidade histórica de Belo Horizonte. Eu, quando fui secretário de Obras do Estado, eu era o presidente da Metrominas, que era a empresa responsável por isso. E a gente tentou várias vezes com o governo federal obter recursos para fazer o metrô. O metrô é importantíssimo para Belo Horizonte, é importantíssimo para Contagem, é importantíssimo para Betim. O metrô é um modal moderno e eu acredito, conversando com a empresa que ganhou a licitação para fazer o metrô, que eles estão muito bem preparados para construir a nova linha do metrô. Belo Horizonte vai apoiar o que for necessário para acontecer isso, porque o metrô é para o povo de Belo Horizonte e eu espero que funcione corretamente. Eu estou vendo. Agora, fazer o metrô não é uma tarefa fácil. Aliás, nenhuma grande obra é tarefa fácil. Pela expectativa, a gente vai ter que começar a ter melhoria daqui a uns 2, 3 anos e eu espero que a gente possa aproveitar isso o mais rápido possível, mas sabendo que furar um buraco no subsolo de Belo Horizonte não é brincadeira. E construir as estações não é brincadeira. Comprar os trens não é brincadeira. Mas a empresa que ganhou, pelo visto, tem um histórico importante. É uma empresa, parece que já bem sucedida em outras áreas. Então, muito otimista quanto a isso. Para eu não perder o tema mobilidade, prefeito, quero lhe perguntar sobre uma questão sobre ciclovias. O plano diretor da cidade prevê 400 quilômetros de ciclovia. O seu governo já fez pouco mais de 140. E tem uma em específico que foi aquela que gerou o maior burburinho em torno dela e críticas de quem é contrário. Em relação à ciclovia na Avenida Afonso Pena. O senhor chegou a dar uma declaração dizendo, olha, o pessoal do Mangabeiras é que está incomodado com essa história, e houve ali alguma reação de moradores de dizer, não, o cenário não está pronto, não é isso que a gente esperava, ou coisas dessa natureza. O prefeito Fuad Noman, reeleito, vai continuar com o mesmo plano diretor de 400 quilômetros e a prioridade será a conclusão de toda essa ciclovia na Avenida Afonso Pena? Olha, nós temos que considerar hoje o seguinte: primeiro, a ciclovia foi feita dentro do que prevê o plano diretor. 2, foi feito desde um trabalho importante com os arquitetos, com os urbanistas da cidade. Nada daquilo foi feito da minha cabeça ou da cabeça de quem quer que seja. Foi estudado, foi avançado. O primeiro juiz que julgou disse que estava tudo correto. O segundo juiz, que é o desembargador, suspendeu. Então, enquanto o juiz não tomou a decisão definitiva, a prefeitura não pode ter nenhuma ação, porque nós precisamos de respeitar a decisão do juiz. Eu quero ver qual é a posição do juiz, né? Para que a gente possa falar. Eu não tenho nenhum interesse de fazer nada que desagrade a população de Belo Horizonte, né? Agora, nós temos que entender que tem pessoas que gostam, pessoas que não gostam. Então aí é uma mistura de interesses que a gente tem que administrar. Então eu diria assim, enquanto não houver uma decisão definitiva da justiça, a prefeitura fica parada esperando o que vai acontecer. Depois que tiver a decisão definitiva, eu acho que nós precisamos de conversar com a comunidade, principalmente lá do Mangabeira, daquela região toda ali. Precisamos de conversar com os ciclistas que gostam daquela questão e encontrar um meio termo, tá certo? Se eventualmente ali tiver uma situação muito ruim, a gente tem que mexer alguma coisa. Se todo mundo estiver de acordo, ampliar. Ou seja, vamos trabalhar harmonicamente com a população de Belo Horizonte. Não temos nenhum interesse de criar algum tipo de controvérsia com a população. Além do Guilherme e eu, prefeito, participa também desta entrevista a editora de política do Jornal O Tempo, Marina Schettini, e é com ela que nós vamos falar agora. Oi, Marina. Oi, Thalita, Guilherme, prefeito, obrigado por nos receber aqui, né? Hoje vim aqui falar com a gente. E oi para todo mundo que está acompanhando a gente também. Prefeito, eu gostaria de saber do senhor qual que é a expectativa do senhor de participação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na sua campanha. A gente tem visto o ministro Alexandre Silveira, até o presidente do PSD nacional, né, o Gilberto Kassab, mas a gente ainda não viu a participação do senador. A gente teve um vídeo, né, no lançamento da pré-campanha do senhor e também uma nota. O que o senhor espera dele na campanha? Olha, é preciso de entender que cada um tem sua agenda, cada um tem os seus compromissos. Não é de se esperar
que o presidente do Congresso Nacional vai entrar numa campanha de uma prefeitura. O que nós temos trabalhado com o senador são trabalhos importantes de organização externa, de encontrar parcerias. Muito dessas parcerias que nós tivemos com outros partidos foi fruto do trabalho dele. Ele que foi lá atrás da União, negociou, trouxe pra gente. Ele está trabalhando junto com as pessoas para nos ajudar. Agora, imaginar que ele vai sair lá do Congresso, largar os compromissos que vocês imaginam a importância que é o presidente do Congresso. Não, vou lá para Belo Horizonte para fazer ele mandou um vídeo, foi ótimo. Então eu queria dizer assim, o senador Rodrigo Pacheco tem nos ajudado muito nos bastidores, que é um lugar tranquilo. Nós temos o ministro Alexandre Silveira, que está mais presente, temos o presidente Kassab, que está mais presente, ou seja, o partido está muito unido. Isso que me importa, a união do partido. Se o trabalho é mais nos bastidores, ou o trabalho é mais na frente de combate, isso aí é de acordo com os interesses e agendas de cada um. Eu quero continuar no assunto da política para lhe perguntar diretamente, prefeito, o senhor se decepcionou com a postura pública de Alexandre Calil, da maneira como deixou o PSD e foi para os Republicanos? Eu não diria decepcionar, né? Porque eu entendo que o Calil é um político, tem pretensões para 2026 e precisa de encontrar os seus melhores caminhos. E a impressão que eu tive é que ele não achou dentro do PSD um caminho para ele e aí optou por lá. Eu sinceramente lamento que ele não esteja com a gente, porque trabalhamos junto muito tempo. Eu tenho por ele um carinho especial, não tenho nada contra ele, mesmo ele tendo, porque é normal, é natural, é uma opção dele, eu tenho que respeitar, né? Então, de vez em quando ele fala umas coisas aí que eu não concordo muito, mas eu diria para você o seguinte: eu espero que, passada essa fase, nós voltemos à nossa amizade. Eu não perdi a amizade por ele, não. E não me decepciona, não. Eu entendo a postura, eu entendo o momento dele e respeito. Eu ainda vou continuar nesse assunto de Alexandre Calil, prefeito. O senhor acha, ou o senhor por algum momento pensou, que o ex-prefeito Alexandre Calil optou pelos Republicanos por ver os resultados das pesquisas até aqui e pela pretensão política que ele tem para 2026? Não, eu não posso responder isso porque eu não conheço essa situação. As pesquisas mostram, logicamente, que o candidato que é radialista está bem à frente, né? E, logicamente, quando a pesquisa mostra isso, anima mais as pessoas. Mas a minha avaliação é que ele está pensando em 2026. Ele está pensando no espaço para se candidatar ao governo do estado. A minha avaliação, não sei se é verdade. E por isso, tendo em vista que no PSD você tem 2 candidatos, ou já 2 pré-candidatos para o cargo, ele talvez ficasse numa segunda ou terceira posição, ele tem a chance lá na frente de ser o primeiro do Republicanos, é natural que ele faça essa migração, né? Não vejo nenhuma grande mudança, não, é isso mesmo. Quero lhe perguntar agora, prefeito, sobre economia e finanças da Prefeitura de Belo Horizonte. Fui olhar um pouco os dados sobre renúncia fiscal e nesse ano de 2024 a renúncia está prevista de 274 milhões até o final do ano. E na progressão até 2026 deve chegar a aproximadamente 314. Renúncia fiscal se tornou um assunto muito relevante, porque todo mundo está dizendo as contas das prefeituras, dos governos, etc., precisam ser sanadas e a renúncia fiscal era sempre um problema. Eu quero entender no caso de Belo Horizonte. As renúncias fiscais são para setores específicos que a prefeitura quer atrair para a cidade. Esse volume impacta de alguma maneira nas contas e pode ser prejudicial para a prefeitura. Ele é uma questão momentânea que precisa ser feita ainda por ecos da pandemia. Qual é o cenário para esse montante de renúncia? Em primeiro lugar, nós temos de entender o seguinte: o orçamento da Prefeitura de Belo Horizonte é previsto em quase 20 bilhões. Você está falando em menos de 2%. É um número muito pequeno. Se isso for revertido em benefício de novos negócios, nova atividade econômica, nova geração de emprego, nova geração de renda. E outra coisa, é preciso entender que a Prefeitura de Belo Horizonte tem uma situação financeira extremamente confortável. Nós somos a mais no rate do Secretaria do Tesouro. Temos ganhado prêmios de gestão, temos ganhado prêmios de transparência, temos ganhado prêmios de coisa. O prefeito acabou de receber agora do Instituto Áquila aí da rede Bandeirantes o título de melhor prefeito
do Brasil, das capitais do Brasil. Ou seja, meu nível de endividamento é 5,8%, quando pode chegar a 120%. O nosso nível de pagamento de funcionário está abaixo do nível. Nós reduzimos o emprego de Belo Horizonte de 14,7% para 6,7%, quase que o chamado desemprego friccional, ou chamado desemprego ilha, quase no pré-emprego, no pleno emprego. Nós reduzimos a pobreza em Belo Horizonte de 4,7% para 1,7%, 115% de redução. Ou seja, tudo isso, e estamos investindo 3 bilhões de reais. Ou seja, tudo isso faz com que você atraia novas empresas para a cidade. E muitas vezes essas empresas precisam de um tipo de incentivo. Agora, nós estamos falando de 2%, como eu disse para você no primeiro momento. Eu acho que, se nós compararmos isso com o Estado ou com o governo federal, você vai ver a desproporção que é. Nós estamos falando de uma prefeitura até aqui, no mês de agosto, com esses números positivos que o senhor traz, prefeito. Se reeleito, qual que é a expectativa de fechar 2024 para que o prefeito Fuad comece o novo mandato e se não for reeleito, como que o senhor pretende entregar a prefeitura em dezembro de 2024? Bom, em primeiro lugar, é o seguinte, minha história toda é na Secretaria de Fazenda. Eu nunca dei um déficit orçamentário no final do ano, nunca. No Estado, na prefeitura, onde quer que eu passei, sempre tive superado. Não vai ser agora, como prefeito, que eu vou dar déficit. As pessoas não entendem muito a questão orçamentária e às vezes falam umas bobagens aí, porque a questão toda é o seguinte: nós vamos entregar o final do ano equilibrados. Porque orçamento é para ser gasto. Eu tenho uma receita de 100, eu tenho que gastar 100. Não adianta fazer uma receita de 100 e gastar 90 para tesourar 10. Para quê? Então não precisa cobrar imposto das pessoas. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem. O orçamento é uma peça que nos dá orientação para como caminhar durante o ano. Então, a pergunta, Thalita, é assim: nós estamos trabalhando dia a dia no orçamento, dia a dia no fluxo de caixa, dia a dia nas contas públicas, para que a gente saiba exatamente onde eu posso entrar e gastar, onde eu não posso gastar. Então, primeira coisa é o seguinte: vamos fechar o final do ano equilibrados. Vai ter um superávit? Eventualmente um pequeno superávit pode ser que aconteça, mas não é esse o objetivo. O objetivo é equilibrar. E eu não espero passar para ninguém, não. Eu espero ser reeleito. E quero começar o ano que vem com o orçamento funcionando, bem preparado, porque nós temos muitas obras. Só para o ano que vem nós já temos 2 bilhões de reais em projetos prontos para começar a fazer. E eu quero fazer isso. Prefeito, quero lhe perguntar agora sobre assistência social. A Prefeitura de Belo Horizonte tem feito uma aposta, eu vou mencionar nominalmente o programa Estamos Juntos. No último censo que é apresentado, inclusive no seu plano de governo, diz: o mapeamento foi feito de 5.344 pessoas em situação de rua e 493 passaram pelo programa. Não me parece um percentual certamente alto. Qual é o diagnóstico? O programa que não está ajustado às necessidades de quem está e o atendimento ao morador de rua, tem que mudar o programa? Qual é o problema que não se alcançou essa população num número maior? Eu acho que tem várias questões. Primeira questão é o seguinte: quando foi feito o censo, muita gente era de cidade interior que queria ir embora. Nós demos mais de 1.500 passagens para as pessoas ir embora. Elas foram e voltaram. Dentro desse universo, nós temos um número importante de pessoas que têm problemas de doenças mentais, droga, vício em droga. E a gente tem essas pessoas, eu não consigo muito trabalhar. O que nós temos? Nós temos um grande número de abrigos, vagas em abrigos para essas pessoas irem. Nós levamos as pessoas dentro dessas pessoas que estão no abrigo. A gente qualifica, ou requalifica, ou ressocializa as pessoas, colocamos no mercado de trabalho. Isso tem funcionado. É um processo lento, não é um processo rápido. As pessoas que estão indo também. Agora, por outro lado, a gente percebe que, por exemplo, a questão da moradia. A moradia, o nosso ajuda para a moradia tem sido baixo. Então nós já estamos trabalhando para isso. Ou seja, nós estamos fazendo toda uma revisão nesse programa, porque o programa é muito bom. O programa ele tem um objetivo grande de tirar o máximo de pessoas da rua possível. Nós não vamos conseguir tirar todo mundo, mas tirar o máximo de pessoas, dando a elas novamente dignidade.
Eu tenho recebido pessoas que saíram da rua e estão trabalhando, e estão morando com a família novamente, felizes, porque ficaram 10 anos na rua sem menor espaço e estão lá. Então, o programa é muito bom. Agora, todo programa tem aperfeiçoamentos à medida que ele vai ser implementado. Entre esse aperfeiçoamento, prefeito, quero lhe perguntar, porque o senhor citou um ponto que é muito sério nessa discussão, que é separar quem está nesse cenário que o senhor disse. É uma pessoa que está morando momentaneamente na rua por faltar condições para retornar para o seu espaço, por não ter trabalho. O senhor mencionou também o problema de drogas. A prefeitura, entre o rol de estudos que está fazendo neste programa, ela pensa em algum momento em adotar, levar pessoas compulsoriamente para abrigos, levar pessoas compulsoriamente para tratamento de drogas? Isso está previsto? Não. Nós vamos, primeiro porque é até proibido pelo Supremo Tribunal Federal. O que é importante é saber o seguinte: nesse censo nós levantamos muitas pessoas doentes. O que nós estamos fazendo é levar saúde para essas pessoas. Desde que começamos esse programa, nós já fizemos 70 mil atendimentos com os chamados consultórios volantes. Uma viatura que sai com o médico, o psicólogo, auxiliar de enfermagem, enfermeiro, e vai nos locais para identificar a doença das pessoas e tentar convencer essas pessoas a levar para uma situação. Pessoa com dor de dente, nós tratamos na coisa, a pessoa que tem tuberculose é tratada. Agora, a pessoa que tem um problema mental, ela é muito mais difícil de ser tratada. Então, compulsoriamente, nós não vamos fazer isso não, porque nós vamos respeitar a dignidade das pessoas. O cidadão tem direito de escolher o que ele quer. Agora, o que nós pudermos fazer para cuidar dessas pessoas, eu tenho dito o seguinte: eu posso não tirar 100% das pessoas da rua, mas eu vou tratar de 100% das pessoas que estão em situação de rua. Por quê? Porque a dignidade dessas pessoas é importante para a cidade de Belo Horizonte. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós estamos criando um grande serviço de acolhimento dessas pessoas, estamos criando condições para essas pessoas poderem ser levadas para o tempo, mas eu preciso respeitá-los. Prefeito, quando o senhor fala sobre dar oportunidade dessas pessoas qualificarem ou requalificarem, onde que a prefeitura busca parcerias para esses empregos? São empresas parceiras, são programas da prefeitura, são vagas da própria prefeitura? E se são empresas parceiras, como que funciona aí essa parceria? Primeiro, essas pessoas estão ressocializadas. Elas são escolhidas dentro dos abrigos, pessoas que têm nova vocação. Tem gente com curso superior na rua. Essas pessoas fazem um curso. Eu agora, essa semana, vou levar lá, vou acabar certificando não sei quantas pessoas. E essas pessoas começam a trabalhar na prefeitura com um RH nosso, com uma bolsa e o vale para moradia. Elas passam por um período que a gente estima aí de 6 a 8 meses, podendo variar. À medida que essas pessoas demonstram que estão adaptadas, que estão trabalhando, que cumprem horário, aí nós temos parcerias nas empresas. Nós temos vários empresários que têm nos ajudado muito. Por exemplo, o mercado municipal tem várias pessoas trabalhando lá, né? Empresas de construção tem várias pessoas. No Stock Car, nós tivemos várias pessoas trabalhando lá. Ou seja, esse é um processo, como eu disse, lento, mas é um processo extremamente efetivo. Porque as pessoas que vão, algumas voltam para casa, não quero não, deixa eu ficar aqui. Mas a grande maioria tem ficado, e eu diria o seguinte: receberam uma bolsa, receberam uma moradia, estimulando que essas pessoas voltem ao mercado de trabalho. Prefeito, vou passar agora a nossa conversa para a saúde. Tem uma crítica muito específica que está sendo feita pelo sindicato, que representa trabalhadores da saúde, a respeito da instalação do novo sistema, o SIGRA, estou chamando assim, posso errar aqui na nomenclatura, o SIGRA, né, na nomenclatura, de que há problemas até o momento crônicos no software e que tem gerado desconforto e problemas para os operadores e, consequentemente, para o atendimento das pessoas. Uma das alegações que é feita lá pelo sindicato é dizer: olha, a gente não consegue funcionar numa determinada regional, eu preciso mandar a pessoa para outra regional onde lá está funcionando. Bom, primeira questão: há um problema efetivo e a Prefeitura de Belo Horizonte já acionou a empresa que fornece o software. Isso, se sim, vai ser corrigido em quanto tempo? Olha, em primeiro lugar, a gente precisa entender que um software dessa magnitude dessa importância não é um software que você faz hoje para amanhã. Ele é um software complexo que precisa ser testado e precisa funcionar. E ele está sendo implantado paulatinamente.
Às vezes não está de fato em todos os lugares ainda, às vezes ainda dá um problema. O importante é o seguinte, o software, ele é extremamente eficiente. Se você for no Mater Dei, por exemplo, qualquer lugar que você for, o médico tem seu histórico todo lá. Se você for no Unimed, o médico tem seu histórico todo lá. Onde você tenha ido, ele sabe. Então, o sistema é muito importante, que precisa ser implantado. Agora, durante a implantação, qualquer software que você puser, qualquer complexo, né, lógico, você vai ter problemas de instalação. E o que está acontecendo? Você tem que pegar os dados que estão hoje no sistema e transportar para o sistema. E isso dá um trabalho adicional grande. O que eu quero chamar a atenção das pessoas é o seguinte: o processo é um processo que não é um processo, pumba, tá pronto. Não, é um processo lento que vai se ajustar, a empresa está acompanhando, nossa equipe está toda acompanhando, a Prodabel está acompanhando. Tem problema, de vez em quando surge um problema, tem que consertar. Mas eu acho que dentro de muito pouco tempo nós vamos ter um dos mais modernos sistemas de acompanhamento médico do Brasil. Quando ele estará 100%, prefeito? Boa pergunta. Eu vou te lembrar uma história que aconteceu comigo quando eu era presidente da Brasil Prev e nós estávamos com um problema de sistema grave, complexo. E eu chamei uma senhora, uma moça lá que era técnica, que era especialista, e falei com ela assim: fulana, nós precisamos de que esse sistema anda rápido. Ela falou assim: doutor Fuad, nós vamos fazer, estamos fazendo, nós demora. Eu digo: precisa de mais gente? Põe mais gente. Ela respondeu para mim: doutor Fuad, se o senhor quiser um menino em um mês, não adianta o senhor pôr 9 mulheres que não pare o menino em um mês, não. Tem que esperar os 9 meses. Então, de fato, esse é o problema. Não dá para adiantar, não posso pôr mais gente, não posso pôr mais dinheiro. Eu tenho que respeitar o processo de atualização e de fazer. Então, tem tempo. E demora um pouco, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o processo está cada dia caminhando. Alguns médicos, alguns pessoal do sindicato, mas tinha que estar pronto. Se tivesse pronto era muito melhor. Mas um pouquinho de paciência e nós vamos ter um sucesso lá na frente. Há uma reclamação também em relação à saúde, prefeito, em relação ao número de médicos, de enfermeiros, de técnicos, de funcionários nos centros de saúde. Como que a cidade de Belo Horizonte trabalha hoje e tem uma meta a ser atingida? Mais médicos, mais pediatras, mais neurologistas? Qual a especialidade hoje a Prefeitura de Belo Horizonte entende que é importante ter mais um efetivo? Olha, nesses últimos 2 anos, um ano e pouco, nós contratamos mais de 1.400 profissionais da saúde. Em 10 anos de história de Belo Horizonte, nunca se contratou tanto profissional. Aqui tem uma coisa que é uma novidade. O problema nosso se contrata médicos e os médicos ficam um tempo e saem por outros motivos. Eu vou anunciar aqui agora uma coisa que eu ainda não falei com ninguém. Eu vou criar, se for eleito, uma carreira de médicos em Belo Horizonte, para que ele tenha progressão na carreira, para que ele saiba o futuro dele, para tentar segurar os médicos, porque hoje o enfermeiro tem carreira, o auxiliar tem carreira e o médico não. O médico entra, trabalha, fica lá e sai e vai embora. Se nós conseguirmos estabelecer uma carreira com progressão, com aumento salarial permanente, com aumento de promoção, eu tenho a sensação de que nós vamos ter, estamos estudando isso com o nosso pessoal, ainda é muito prematuro isso, mas eu acho que essa ideia é uma ideia para fixar o médico, porque você contrata 20 médicos hoje, daqui 2, 3, 4 meses, 5, 6, 7, 8, vão embora. Esse é o problema. Nós vamos voltar nesse assunto, porque ele é importante, mas antes a gente quer trazer a participação também de quem está participando aqui na nossa sabatina, nossa editora-chefe de O Tempo da Capital Federal, a Francine Ferreira, que está conosco. Fran, muito bom dia para você. Bom dia para você, Ibrahim, bom dia para Thalita, bom dia, prefeito. Bom dia. Prefeito, o seguinte, a pesquisa Datatempo indicou que a população de BH ainda não conhece bem, né,
o que o senhor já identificou também como um desafio, considerando que já foram aí 2 anos à frente da prefeitura, o senhor indica, né, a entrega de diversas obras, também a inauguração, né, a criação de novos programas. O senhor se sente frustrado de alguma forma do seu trabalho não ter sido reconhecido? E como mudar isso, né, faltando aí menos de 45 dias para as eleições? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: eu não fiz propaganda pessoal. Eu quero que as obras sejam conhecidas e não o prefeito. Foi isso que eu fiz. Talvez errei. Talvez eu tivesse que fazer mais propaganda pessoal. Mas o importante não é isso. O importante é que as obras são conhecidas. E mais, quando fala assim, o prefeito não é conhecido, se você olhar a lista de conhecimento nas pesquisas, você vai ver que os candidatos que estão na mídia permanentemente são os mais conhecidos. Mas tirando os 2 que estão na mídia, nenhum do outro tem mais conhecimento do que eu não. Todo mundo está no mesmo nível. Ou seja, quando você avalia a prefeitura está com muito boa avaliação. Quando você avalia o prefeito, as pessoas não conhecem. Nosso desafio agora é mostrar para as pessoas. Tá vendo essa obra aqui? Foi o Fuad que fez. Tá vendo aquele viaduto ali? Foi o Fuad que fez. Tá vendo não sei o quê? Foi o Fuad que fez. Para as pessoas entenderem que tem por trás de cada uma dessas grandes obras de Belo Horizonte a mão do prefeito. Vamos voltar agora no que o senhor anunciou aqui, porque eu acho que ele é bastante relevante do ponto de vista da saúde, prefeito. Qual é a base com a qual o senhor está trabalhando de margem para mexer nessa carreira? O salário dos médicos ficará no patamar atual e o senhor vai subir, se tem já uma ideia, para quanto? E como é que é a ideia dessa progressão? É a cada 5 anos? Ela vai ser por letra? O que nós sabemos já? Você tá muito na frente. Eu estou lançando a ideia aqui agora. Na realidade, é um estudo que tem que ser feito. Inclusive com os médicos, inclusive com o sindicato. Porque é uma inovação isso. Advogado tem carreira, mas médico não tem. Então, o que nós queremos é sentar junto com a categoria e sentar e dizer assim, qual é a maneira que nós temos de fixar os médicos nos postos de saúde, qual é a maneira que nós temos de fixar os médicos nas UPAs, como é que segura esses médicos, porque o médico, ele termina, ele forma, ele precisa fazer a sua especialização e ele sai da prefeitura para fazer especialização. Será que precisa? Porque ele, quando está na especialização, ele continua trabalhando. Então, se a prefeitura criar condições para ele poder manter isso aí, talvez ele não saia da prefeitura. Nós temos que incentivar o profissional, principalmente o profissional médico, que é uma pessoa extremamente importante e relevante na saúde pública. Logicamente que o médico está junto com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem, com os auxiliares, mas esse já tem a sua carreira. Pode ser boa, pode ser ruim, tem que melhorar, podemos conversar, mas eu acho que se nós tivermos uma carreira para os médicos, com benefício, com vantagem, com condições para ele crescer na carreira, com condições para que ele possa fazer a sua especialização, nós vamos ter um ganho importante. E Belo Horizonte é uma cidade que todo mundo quer trabalhar. Vamos trabalhar lá em Ferros. É difícil, mais difícil para ele. Vamos trabalhar lá em Itaiobim, é mais difícil. Belo Horizonte não, Belo Horizonte está aqui. Nós temos vários cursos de especialização aqui em Belo Horizonte, da própria prefeitura. No Odilon Beres tem, no 23, no Ciências Médicas tem. Quer dizer, por que é que essa pessoa que está lá, que faz plantão nos hospitais todo dia, não pode continuar na prefeitura, trabalhando, recebendo seu salário e tendo condições de fazer isso? Então, a gente ainda não tem definido o processo, porque não conversamos. Eu estou lançando aqui uma deferência especial a vocês dois. Mas é por quê? Porque eu fico pensando assim, como é que nós seguramos os médicos? Agora, vamos conversar com eles. Prefeito, e em relação, o senhor citou os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, a gente sabe que é uma classe que sofre muito, e especialmente depois da pandemia, nós tivemos talvez um pouco mais de valorização, mas principalmente os técnicos de enfermagem que precisam muitas vezes trabalhar em 2 locais diferentes, né, em plantões que duram 24 horas. Há uma expectativa, uma possibilidade de tentar uma melhoria de alguma forma? Olha, em primeiro lugar eu queria dizer que os profissionais de saúde de Belo Horizonte deram uma lição de humanidade nas 2 grandes crises que Belo Horizonte teve, tanto na pandemia da Covid quanto na epidemia da dengue.
foram pessoas extremamente dedicadas. Nós temos que tirar o chapéu e agradecer cada um deles pelo trabalho, pela dedicação, trabalhando fora de hora, ampliando o plantão, atendendo a população de uma maneira extremamente cortês, delicada. Ou seja, os profissionais de saúde de Belo Horizonte merecem todo o nosso respeito e toda a nossa admiração. A gente tem uma preocupação muito grande de não estourar nosso orçamento. Belo Horizonte é a quinta cidade que mais paga para os profissionais de saúde. Belo Horizonte é a cidade que mais gasta em saúde pública do Brasil. Enquanto a média nacional é de R$1.000 por habitante, Belo Horizonte é R$2.000. Belo Horizonte tem hoje um sistema de atendimento familiar, em que no Brasil a média é 44% de atendimento, Belo Horizonte é 88%. Ou seja, nós temos feito muita coisa com esse pessoal, com os trabalhadores da saúde de Belo Horizonte, que fazem isso com o coração, que fazem isso com uma dedicação muito grande. E o que a gente sempre pode fazer, nós fazemos. Melhoramos muito as condições dele agora, estamos dando aumentos reais de alguma forma, e buscando, dentro da possibilidade do orçamento da prefeitura, reconhecer e remunerar essas pessoas de forma adequada. Tem uma carreira, tem que melhorar a carreira, vamos sentar, vamos discutir. Eu acho que o mais importante é a harmonia que há com o pessoal da saúde, com a prefeitura, porque é um time que orgulha cada um de nós e deve orgulhar o Belo Horizontino de ter uma equipe, um time tão dedicado, tão competente como o pessoal da área da saúde. Deixa eu lhe perguntar agora sobre educação, prefeito. O último dado do IDEB, que foi entregue mais recentemente, o IDEB de 2023, mostrou que o desempenho nas escolas públicas de Belo Horizonte, nos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, já teve em patamares acima dos 6 pontos e manteve uma estabilidade de 5,9, segundo os dados que foram divulgados. E eu quero juntar com uma outra questão para lhe perguntar se o fato de a Secretaria de Educação ter tido pelo menos 4 secretários ao longo desses 2 anos em que o senhor está à frente da prefeitura, não fez e não impactou de alguma maneira, seja na recuperação desses resultados ou seja no resultado de se manter da maneira como ficou? Bom, em primeiro lugar, precisa de entender que você não muda o IDEB num dia para o outro, num ano ou segundo ano. Isso é uma história. Isso tem uma história, tá certo? Nós, no governo passado, tínhamos uma política de não fazer avaliação nos alunos. Isso, na minha avaliação, é um erro. E não fazer avaliação, você não consegue acompanhar o processo. Outra coisa, nós usamos muitos recursos para fazer a infraestrutura das escolas. E isso, as escolas hoje estão muito bem estruturadas. O que nós estamos fazendo agora nesse período? Esse negócio de ter 2, 3, 4 secretários é bobagem, porque o importante é a base, o importante é a orientação. E um secretário que fica lá 2, 3, 4 meses não consegue mudar o conceito, tá certo? Isso é histórico. Nós estamos agora mudando esse conceito. Nós agora estamos criando 2 grandes programas. Primeiro, de valorização do professor, para melhorar a qualificação dos professores, que já é muito boa, mas precisa de melhorar. E segundo, um programa de avaliação permanente dos alunos. Porque é isso que vai nos mostrar onde é que tem as falhas, onde é que precisa mexer, onde é que precisa trabalhar. A única coisa que eu não mexi no governo passado foi saúde e educação. Tá certo? Porque era área que estava diretamente com o prefeito. O que eu quero fazer agora, o que nós estamos fazendo agora, é envolver diretamente nisso. O IDEB, a gente já tinha uma previsão de que ia cair por essa história. A pandemia foi muito ruim, né? Nós tivemos crianças quase 2 anos dentro de casa sem um sistema. Foi comprado computador para essas crianças, mas não foi instalado software. Ou seja, nós instalamos software, estamos instalando software terminando agora. Tem muita coisa que precisa de ser feito. E eu diria assim, vamos ver o ano que vem, vai melhorar muito, porque nós estamos mudando completamente o sistema de acompanhamento dos alunos. As EMEIs, prefeito, são uma referência, né? Quando a gente fala em educação infantil. É também uma meta do governo Fuad fazer com que as escolas municipais, para aqueles alunos maiores, se tornem também uma referência como são as EMEIs hoje? Sem dúvida nenhuma. Em primeiro lugar, nós temos que nos orgulhar muito das EMEIs, né? Hoje, as pessoas que têm capacidade de
contratar uma escola particular estão migrando para a escola pública por uma questão de qualidade de ensino, né? Graças a Deus, a qualidade das EMEI é muito boa. Nós temos ainda um pouco de problema para aumentar o número. Estamos fazendo esse trabalho. Eu quero que até o final do ano a gente tenha 100% de atendimento. E o que eu mais estou preocupado é que ver se o ano que vem eu coloco 100% de escola em tempo integral para esse tipo de aluno das EMEFs, do ensino fundamental. Por quê? Porque eu entendo que o ensino integral, o tempo integral, faz com que o aluno, além de aprender mais, ter espaço para estudar, tenha um gosto maior pela escola. Porque no segundo período ele tem ações lúdicas, ele tem esporte, ele tem atividades teatrais, essas coisas todas, e ele quer isso, ele gosta disso, e isso aumenta o interesse dele para as escolas. Nós, com esse programa que eu falei agora de reforço dos alunos, e principalmente com esse programa que a gente está fazendo de melhoria, formação, eu não vou dizer, mas eu quero dizer o seguinte, uma requalificação dos professores, com certeza esse objetivo será atingido. Deixa eu fazer uma perguntinha rápida para o senhor, prefeito. Nós estamos caminhando aqui para o final da nossa conversa sobre um ponto que está mencionado no seu plano de governo também, que é o seguinte: implantação de corredores verdes nas grandes avenidas para permitir a melhoria da temperatura e o aumento de absorção de água da chuva. Bom, onde será feito? Quanto custa fazer isso? E essa é uma solução para o problema de drenagem da cidade? Não. Essa é um dos problemas, uma das ações que vão minimizar esse problema. O que nós estamos falando? Nós estamos falando de fazer jardim de chuva, nós estamos falando em fazer refúgios climáticos, nós estamos falando em fazer grandes obras de plantio de árvores da cidade. A prefeitura bancando ou fazendo incentivo fiscal? A prefeitura bancando tudo. Tem alguns casos que algumas empresas podem participar com a gente e será sempre muito bem-vinda. Mas isso é responsabilidade nossa. Por exemplo, o que é o jardim de chuva? É um lugar onde a água passa e que tem dentro de uma árvore um buraco que acolhe aquela árvore, a água, e joga para lá. O que é o refúgio climático? É um espaço em que vocês têm uma árvore, uma área para descansar, para fugir da coisa. Agora, nós estamos fazendo grandes obras no meio ambiente. O corredor do Onça lá, o Jardim do Onça, é talvez uma das obras mais importantes da história de Belo Horizonte no meio ambiente. Nós estamos fazendo um parque linear com mais de 6 quilômetros. Já tiramos 1.500 pessoas ali para que aquela área seja uma área de convivência, mas principalmente uma área de amortecimento de águas. Ou seja, Belo Horizonte foi reconhecida pela ONU, pelo órgão da ONU, como uma cidade árvore. Só 34 cidades do Brasil que são cidade árvore. Por que isso? Porque nós temos um grande programa de manejo de árvore, porque nós temos plantio de árvore, porque nós temos cuidado com as árvores. Nós estamos hoje, o nosso plano, desses 2 últimos anos, nós já plantamos perto de 50 mil árvores. E o nosso próximo projeto é plantar 100 mil árvores. Por quê? Porque Belo Horizonte hoje tem 500 mil árvores. E eu quero aumentar isso. Porque nós temos uma necessidade muito grande de usar a árvore como uma defesa para essa mudança climática que o mundo está acontecendo. Daqui a pouco o período de chuva de 2024, 2025 começa, prefeito. Nesse ano de 2024, ainda bem, nós já vimos um ano, além da questão climática, mas também de diminuição naquelas tragédias que eram tradicionais em Belo Horizonte, infelizmente. E eu digo ainda bem porque ninguém quer, claro, que a gente noticia aqui tragédias em relação às chuvas. Para esse período de chuva que começa daqui a pouquinho em outubro e vai até março de 2025, a expectativa é que essas obras drenem ainda mais e que a gente tenha um impacto ainda menor? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que quando está chegando a época, nós criamos um grupo de defesa e proteção de desastres, que envolve a prefeitura inteira, exatamente monitorando toda a cidade. E esse grupo, ele acompanha todas as obras que nós estamos fazendo. Muitas obras não vão ficar prontas, outras já vão ficar prontas agora. E nesses 2 últimos anos, como você disse, nós não tivemos nenhum problema. Graças a Deus não morreu ninguém. Já protegemos 280 encostas e não teve nenhum grande desabamento. Agora, o Vilarim está caminhando, o córrego da Pampulha vai na Praça das Águas, já funciona.
A Tereza Cristina, que todo ano dava 2, 3 enchentes, não teve nenhuma. Ou seja, mesmo aquela obra que ainda não está pronta, muitas delas já estão operacionais. A Praça das Águas, ali no São Gabriel, esse ano, em março, se eu não me engano, abril, teve uma grande chuva naquela região, que poderia, em outras situações, não dar o 1º de maio, aquela região da Cristina Vazar, e ele mesmo, no tanto pronto, colheu muita água. Então, a nossa expectativa é que, se a gente não tiver um desastre como aconteceu no Rio Grande do Sul, que eu espero que não aconteça, Belo Horizonte está preparado para enfrentar essa chuva desse ano. E vamos torcer para que Deus continue olhando para Belo Horizonte, mas o dever de casa nós estamos fazendo. Nós não queremos saber mais de morte. A chuva tem que vir e ser uma dádiva de Deus para irrigar a terra, para fazer as árvores crescer, para alimentar a população, e não um temor de deitar e não saber se no dia seguinte eu estou debaixo d'água ou não. Assim nós encerramos a nossa sabatina de hoje com o prefeito de Belo Horizonte, candidato à reeleição, Fuad Noman, do PSD. Prefeito, como sempre, muito obrigado por estar aqui conosco na FM o Tempo, abrindo as nossas sabatinas. Muito obrigado a vocês pelo convite. É para mim uma alegria muito grande estar sempre aqui. Vocês dois são grandes representadores e um respeito muito grande que eu tenho por vocês. Muito obrigado. Eu acho que a gente precisa mostrar para a população o que está fazendo. Eu acho que essa iniciativa do Tempo é uma iniciativa extremamente boa, porque permite que as pessoas entendam e conheçam os seus candidatos. Como a nossa repórter perguntou, eu sou pouco conhecido. Há uma hora com vocês aqui, eu espero que muita gente tenha conhecido o seu prefeito, Fuad, e se você deixar eu falar, número 55. Obrigada, prefeito, e volte sempre. É um prazer ter o senhor aqui, como o senhor sempre nos atendeu, e ao longo dessa caminhada aí para 2024, para a eleição de 2024, nós vamos continuar recebendo os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Amanhã vai ser a vez do candidato do PL, Bruno Engler. E a gente convida a participar com a gente também a partir de 8 horas da manhã. Prefeito Fuad Noman, nosso entrevistado de hoje, muito obrigada pela entrevista. E até breve. Esperamos que o senhor volte muito em breve para falar com a gente aqui. Guilherme Braim, obrigada e até amanhã. Até amanhã. Tempo nas eleições 2024. Você bem informado em todas as plataformas.